Tenho que aguardar ser intimado na delegacia para apresentar defesa nas protetivas? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa reflexão importante, fruto de inúmeras dúvidas de meus seguidores. Então resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então fique ligado, fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. Então vamos lá, a dúvida de hoje é a dúvida de muita gente que resolvi fazer esse vídeo e a questão é: doutor, eu vou aguardar ser intimado na delegacia para dar minha versão e aí eu aproveito para fazer a defesa nas medidas protetivas. Muitos seguidores me informaram isso e disseram: olha, me orientaram dessa forma, aguarda ser intimado na delegacia para aproveitar e fazer a defesa nas medidas protetivas. Então aqui adiante, deu essa orientação, não entende absolutamente nada de medidas protetivas, de Lei Maria da Penha. Isso porque as medidas protetivas, elas são autônomas em relação ao boletim de ocorrência, ao inquérito policial, eventual processo criminal. Não tem o menor sentido de você aguardar ser intimado lá na delegacia das mulheres e para que você faça a defesa nas protetivas. Até porque não é na delegacia das mulheres que você vai poder fazer a sua defesa nas medidas protetivas. As medidas protetivas tramitam no processo de medidas protetivas lá no fórum. Então foram concedidas a partir de uma decisão proferida por um juiz. Agora, o inquérito policial, ele vem depois das medidas protetivas, né? Então, depois de algum tempo do deferimento, da aplicação das medidas protetivas, o homem é intimado a prestar esclarecimentos na delegacia da mulher. O homem é intimado, as medidas protetivas já foram concedidas há muito tempo. Essa é a regra geral. Há exceções? Sim, mas aqui eu trago de uma forma mais abrangente, e cada caso concreto aí, cada cliente aqui vai ter que fazer uma análise mais aprofundada. Mas de antemão aqui eu falo de uma forma mais generalizada, então que 95% das medidas protetivas acabam tendo aí inquérito policial correlato. Então aqui trazemos um apanhado do que é a prática, né, nos casos mais comuns. O homem que recebe medidas protetivas, ele precisa imediatamente constituir um advogado especialista na Lei Maria da Penha. Porque advogar na Lei Maria da Penha não é a mesma coisa que advogar nos processos criminais tradicionais, como roubo, furto, não é igual. Então a Lei Maria da Penha trouxe nuances e ela traz modificações permanentes. E se você não tiver atualizado, você come bola. Então nós tivemos uma grande reforma em 2024, no dia 9 de outubro de 2024, para ser mais preciso, levado a efeito pela Lei 14.994, que alterou muitas coisas, que é um pacote antifeminicídio. Então, a Lei Maria da Penha vem sendo alterada ao longo de vários anos, e essas alterações implicam na atuação prática do profissional. Então, você que tem medidas protetivas, a primeira coisa, se consulte com um advogado especialista nessa. Segundo passo, segunda dica, não deixe de se defender nas medidas protetivas. Quando você recebe uma intimação do juiz, é sinal que ele acreditou inicialmente na versão da suposta vítima, tanto que acreditou que concedeu as restrições contra o homem. Então, quando você recebe a restrição, você já tem que entender que o juiz já acreditou inicialmente na palavra da suposta vítima. Então você precisa apresentar a sua versão dos fatos, porque é contraintuitivo uma pessoa que se declara inocente deixar de se defender. Segundo passo, o advogado que vai atuar, ele vai fazer uma análise, uma pesquisa sobre um inquérito policial, correlata essas medidas protetivas. Quando você recebe a intimação das protetivas, automaticamente, via de regra, já vai ser instaurado um inquérito policial e só algum tempo depois o homem é intimado para comparecer na delegacia. Deixar de fazer a sua defesa nas protetivas para aguardar a intimação na delegacia para prestar o seu depoimento, o seu interrogatório, isso traz um retardamento desnecessário para os seus direitos. Você deixa de levar para o juiz as protetivas a sua versão dos fatos, a sua defesa, porque você foi mal instruído, mal orientado a aguardar somente a sua intimação lá na delegacia. Isso está errado. Recebeu protetivas, apresente a sua versão, apresente a sua defesa, e quando você for intimado a prestar seu esclarecimento na delegacia, aí sim você vai ser orientado pelo seu a falar aquilo que deve ser falado ou não falar determinados pontos, e como falar também é muito importante. Mas no inquérito policial se busca apurar se houve o crime ou não. A defesa nas medidas protetivas é totalmente diferente da defesa no inquérito policial. Isso é muito importante, isso é crucial entender. Não há menor sentido de você
você aguardar ser intimado para comparecer na delegacia, para aí só depois você fazer a sua defesa nas protetivas. Isso porque protetiva e inquérito são mundos diferentes, não se comunicam. Então isso é importante, fica aqui a dica. Então, se você for intimado, faça a sua defesa, apresente a sua versão, perfeito? Lá nas medidas protetivas. Não aguarde ser intimado primeiro lá na delegacia para só pensar depois em eventual defesa nas protetivas. Perfeito? Espero ter contribuído com essa dica de hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeite as mulheres.